sempre muito difícil um cavalo chegar a tríplice coroa e ele conseguiu essa grande façanha. Cavalo bárbaro, um cavalo que só me deu alegria, nunca me deu tristeza. Mágico. Bom, o Plenty of Kicks foi um ídolo no Brasil na sua época. Ganhou 1.600, ganhou 2.000 metros, ganhou 2.400 e ganhou fácil, né? Ele foi, indiscutivelmente, o grande líder da sua geração. Faz parte daquela galeria dos grandes corredores que a criação brasileira produz. Tudo dava certo com o Plenty of Kicks, entendeu? Atenção! Em quinto corre Plenty of Kicks. Logo a seguir, a 2 corpos, corre em quinto o favorito do público apostador, Plenty of Kicks. Poker Face mais Plenty of Kicks, mais desgarrado. O Plenty of Kicks cá por fora dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Poker Face correndo em segundo. Viver Verá corre em terceiro. Na ponta, Plenty of Kicks mantém ainda um corpo, um de luz de vantagem, avançando invictos cá por fora com boa ação na luta pela segunda colocação. E Plenty of Kicks vai ser tríplice coroado também. Fugiu 2 e 3 e 4 corpos, cruza a faixa final. Vitória de Jorge Ricardo e tríplice coroado, Plenty of Kicks. A história do Plenty of Kicks começa eu na Inglaterra, eu morei muitos anos na Inglaterra e tinha cavalos lá também. E aí vim para o Brasil passar minhas férias em Londres. Estava começando a criar cavalos. Eu tinha propriedade de vários animais, mas nenhuma de minha cria. Aí eu resolvi, não, eu tenho que comprar um garanhão para cobrir as minhas éguas que saíam de corrida com campanhas boas. Então, na Europa, eu consegui estudar bem o nick e o pedigree de cavalos que estavam disponíveis à venda lá para trazer para o Brasil. E nisso eu comprei o Crimson Tide, é o pai do Plenty of Kicks. Eu comprei a Plenitude, a campanha foi sensacional, ganhou provas de grupo 2, 3, inclusive acabou de correr, eu levei para a reprodução, falei, não, eu quero cobrir com o Crimson Tide, porque o Crimson Tide é filho do Cedar Wells e mãe da Arshan, isso de criação do Aga-Khan, e que é um nick que dava muito certo na Inglaterra. Então o que aconteceu? Ele cobriu a Plenitude porque eu gostava, que era Shockton Ridge, que é Mr. Prospector. Então era uma combinação de pedigrees inteiramente europeus com americano. E deu certo, veio o Plenty of Kicks. Bom, um aspecto que me chama muito a atenção ao estudar o pedigree do Plenty of Kicks é o cruzamento dele e a linha materna dele. Ele foi feito o cruzamento Mr. Prospector e Northern Dancer, o Northern Dancer e Mr. Prospector, o cruzamento mais consagrado do mundo. Ele foi, acredito eu, que tenha sido feito propositalmente, porque tanto o Crimson Tide quanto a Pleniturbo são da família 13 e essa junção de pai e mãe da mesma família materna é um qualificador de muitos pedigrees, é um diferencial, um cruzamento. E o que me chama especialmente a atenção é a linha materna dele, e aí foi o que permitiu, ou que possibilitou, carregou a estamina necessária para ele chegar nos 2.400 metros. A quarta mãe do Plenty of Kicks é a Queen Fairy. A Queen Fairy foi uma das grandes éguas do maior criador brasileiro de todos os tempos, que é o Ara São José Expedito. A Queen Fairy, dela descendem, para você ter uma ideia, vários campeões, como Barônios, Canzoni, que ganhou o campeão São Paulo aqui, também 2.400 metros, Heráclion, Fantasy, 2 vezes campeã do OSAF, Ebreza, Toreador, Aporema, é uma quantidade enorme de cavalos clássicos do São José Expeditos, descendentes dessa égua maravilhosa Queen Fairy, que é, sem dúvida alguma, uma das éguas base, volto a dizer, do mais importante criador brasileiro de todos os tempos.
E o outro detalhe interessante é que a Queen Fairy é a quarta mãe do Plenty of Kicks e ela é filha do Formasteros, um grande cavalo importado da França, numa égua chamada Canícula, uma égua argentina filha do Copyright, portanto irmã do Congreve, que é o maior garanhão da história da Argentina. E a quarta mãe da Canícula, se não me falha a memória, chama-se Atbara, é uma filha do Galopin, que é o pai do Saint Simon, que foi o maior puro sangue inglês do século XIX. Então, todas essas qualidades estão presentes no pedigree do cavalo e eu acredito que todas essas qualidades se condensaram ou se traduziram nele como indivíduo, pelo físico, como eu já disse, um cavalo de 500 quilos em corrida, e se transmitiram através da genética para o pedigree dele, possibilitando o Plenty of Kicks ter esse físico maravilhoso e conseguir essa conquista espetacular de ser tríplice coroado. E hoje, como um reprodutor clássico. Que já começava a se destacar nos primeiros treinos. O Sampaio, meu treinador, falava: doutor, esse ponto é diferenciado. Eu falei: tá bom, até diferenciado, é um baralho fechado, vamos ver, né? Aí ele quase ficou pronto para correr. Aí ele perguntou para mim: vamos estrear o cavalo? Eu falei assim: tá pronto, alemão? Não está 100% pronto. Mas ele é tão bom que eu acho que ele pode superar isso e pode até vencer. O cavalo, desde o dia que chegou para nós, para treinamento, um cavalo diferente de tudo. No temperamento, a forma dele caminhar, trotar e galopar na raia. E um cavalo diferente já nas primeiras partidas. Foi um cavalo que, desde a primeira partida dele, ele mostrou que ia ser um cavalo fora de série. E nessa geração a gente tinha uma geração muito boa de animais, sendo treinado por mim e por outros treinadores. E ele era um cavalo diferente de tudo que a gente tinha de manhã. E na parte da tarde ele mostrou que tudo que ele fazia na parte da manhã, ele demonstrava aqui embaixo na Gávea na parte da tarde. Foi um cavalo que só perdeu na estreia, numa mudança de pista, na areia, e com um prejuízo muito grande na partida. Senão ele teria ganho na areia também, ele teria ido para a reprodução invicto. Ele conseguiu uma façanha, algumas façanhas raras no mercado, raras no turf, quais sejam ter ganho 7 das suas 8 apresentações. Ele só perdeu na estreia, depois ele não perdeu mais. As outras 7 atuações ele transformou todas em vitórias, 6 delas clássicas, 5 de grupo 1. Então tornou-se um ídolo, né? Montado pelo Ricardinho, quer dizer, todo mundo acompanhou a carreira do Plenty of Kicks, desde a vitória dele na milha internacional, enfrentando os mais velhos, que já é um feito raro, mas especialmente depois na tríplice coroa. Na medida que o cavalo vai ganhando a tríplice coroa, vai galgando esses passos tão difíceis, ele se torna automaticamente um ídolo para o turf brasileiro, se torna um ídolo para todo mundo que gosta de cavalo de corrida. Todos os adversários que ele poderia derrotar nas pistas, à sua época, ele derrotou. E o turfista, ele é um apaixonado. Ele, por mais que ele não tenha um envolvimento direto com determinado animal, ele elege o craque como um seu ídolo. Ele se sente até um pouco dono daquele animal. Então esse era o sentimento que o Plenty of Kicks passava. A cada exibição, a torcida aumentava. Por isso, independentemente de ter sido sempre o favorito das apostas e destacado favorito, ele era não só o favorito do jogo, da aposta, mas o favorito do coração. A história começou longo tempo atrás, quando eu fui trazido para o turf pelo meu pai, Francisco de Paula Pinto, que tinha um estúdio com o Roberto Gabizo Faria. Eles tinham cavalos sensacionais e um deles, o Fitzemílios, quase ganhou a Tríplice Coroa de São Paulo, perdendo no último dia, na última prova. E ele, uma questão de justiça, porque a reta final foi muito abarroada e ele sofreu prejuízos e perdeu por cabeça, como seria Tríplice Coroado. Meu pai ficou muito triste. E aí eu prometi a ele que eu teria um cavalo, que eu criaria um cavalo, que nós ganharíamos uma Tríplice Coroa. E essa Tríplice Coroa eu dedicaria a ele. Aí ele ficou contente, lógico, mas infelizmente ele faleceu antes da Tríplice Coroa do Plenty of Kicks. Mas eu fiz essa promessa a ele, guardo isso no meu coração e sinto-me realizado por ter cumprido essa promessa a meu pai. Bom, eu na realidade eu fui convidado para montar o Plenty of Kicks. Eu estava na Argentina, atuando na Argentina como jockey.
e fui convidado pelo treinador Júlio César Sampaio e pelo seu proprietário Luiz Antônio Ribeiro Pinto para pilotar o Plenty of Kick nas 3 provas da Tríplice Coroa. Na véspera da primeira prova da Tríplice Coroa, o jockey não pôde montar porque tinha um compromisso com outra codelaria, talvez por contrato. E eu fiquei sem jockey na véspera da primeira prova da Tríplice Coroa. Aí eu falei com o Sampaio, falei, o que nós vamos fazer? Vamos trazer o Ricardinho, o Ricardinho estava sediado na Argentina. Vamos perguntar se ele quer vir montar. Aí ele falou, não, vou mesmo. Bom, eu não conheci o cavalo, nós mandamos os vídeos das vitórias dele anteriores. Ele falou assim, vou sim, o cavalo promete. Muito bem, aí eu trouxe o Ricardinho da Argentina, ele para montar a primeira prova da Tríplice Coroa. Kicks por fora, dominou, já vai livrando um corpo inteiro de vantagem para Flyboy, que avança por fora, juntamente com o seu Pereira em luta pela segunda colocação. É mais uma vitória para Jorge Ricardo, Júlio César Sampaio. Aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, Plenty of Kicks. Ganhou bem, entendeu? Falei, poxa, então vamos repetir a dose na segunda prova, né? Quero o derby naquela época. Depois eu voltei no mês de março para pilotá-lo na segunda etapa da prova da Coroa, que era o Grande Prêmio Jockey Club Brasileiro, em 2.000 metros. E era a primeira vez que o cavalo corria essa distância, então sempre cria uma expectativa e uma incógnita em saber se o cavalo vai chegar sempre bem à distância. Já vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Poker Face, correndo em segundo, caminho da vitória, tenta a terceira, juntamente com Super Pereira e ganhando terreno invictus. E na ponta Plenty of Kicks, mantém um corpo inteiro de vantagem, Poker Face foi arrancado para fora, correndo em segundo, invictus, avança e tenta a terceira colocação. Na ponta Plenty of Kicks, mantém pequena vantagem, o Poker Face investe por fora, sem sucesso, cruza a faixa final. E o cavalo voltou a ganhar, só que dessa vez ganhou um pouco mais apertado. Ele ganhou de meio corpo para cima de um cavalo também bastante corredor, e se eu não me engano se chamava Poker Face. E enfim, ganhou uma corrida linda, e com essa vitória ele passou a ser o candidato da coroa. Passou a ser o candidato a ser tríplice coroado no mês de abril, no Grande Prêmio Cruzeiro do Sul, que é a prova mais importante dos potros de 3 anos. A primeira vitória do Plenty foi uma vitória esperada por nós, mas não esperada por todo o público. Na segunda vitória já era esperado pelo público e por nós, que foi a vitória mais apertada dele para cima do Poker Face. E a terceira vitória, o cavalo já tinha fã-clube. E Plenty of Kicks vai ser tríplice coroado também. Fugiu 2, 3 e 4 corpos, cruza a faixa final. E aí deu certo, logicamente, ele foi tríplice coroado, uma alegria fuziante, uma coisa que eu jamais esquecerei na minha vida. Desfilando com ele na reta de chegada aqui da Gávea, o público aplaudindo, uma maravilha. É realmente indescritível a sensação interna que você tem quando você consegue um cavalo desse teor, desse calibre. Todo o turf mundial idolatra os seus tríplices coroados porque naquela geração ele foi o grande exemplar. O Plenty of Kicks venceu em 1.600 metros a principal prova de 3 anos, que é o Grande Prêmio do Estado do Rio de Janeiro, a principal prova de 3 anos do turf brasileiro. Venceu o Cruzeiro do Sul, a principal prova nos 2.400, e nos 2.000 metros venceu o Francisco Eduardo de Paulo Machado. Então é um cavalo que aos 3 anos venceu com autoridade as principais provas. Isso para um cavalo, para um jockey, para um treinador, para um proprietário, para um criador, é uma façanha muito importante, porque é muito difícil um cavalo chegar a vencer as 3 provas da Tríplice Coroa. E o Plenty of Kicks superou tudo isso, porque são provas muito perto uma da outra. Ele tem que correr, tem que ganhar, depois tem que seguir o treinamento e tem que chegar no páreo seguinte na mesma forma, bem, saudável, enfim. O cavalo conseguiu superar tudo isso e foi tríplice coroado como um grande cavalo que era. O grande diferencial do Plenty of Kicks, ele em campanha, ele correu várias distâncias e todas ele ganhou. E ele tem uma aceleração final muito forte. Então isso ajuda, essa estamina dele
Para finalizar a corrida foi aonde ele acompanhava os páreos no meio do pelotão e quando arrancava ele saía muito forte. E eu creio que isso ele vai transmitir para os filhos dele, como já tem vários filhos dele vencedores, ganhadores de 9, de 12, de 8 corridas. Que isso não é fácil para um garanhão nas primeiras gerações já dar um destaque assim de ter filho com esse número expressivo de vitória. Com uma campanha brilhante, como fez o Plenty of Kicks, invicto, tríplice coroado, passando por várias distâncias, seria natural ser aproveitado como garanhão. Além disso, um pedigree que o recomendava. Afinal de contas, filho do Crimson Tide, pode ser considerado o mais influente filho do Sadler's Wells no Brasil, que também é o pai do Galileu, o garanhão mais importante do mundo, não é? E o Sadler's Wells é hoje considerado o grande genearca aí, o grande chefe de raça. Então, nada melhor do que um filho de Crimson Tide, trazendo o sangue de Sadler's Wells, um tríplice coroado, invicto, para chegar à reprodução. Analisando os números dele depois que foi para a reprodução, em 5 gerações ele tem 51 ou 52 produtos corridos, é muito pouco. Um cavalo que fez o que ele fez, um cavalo que foi tríplice coroado, com um pedigree maravilhoso, um físico espetacular, o cavalo corria 500 quilos. E 50 filhos em 5 gerações, 52 filhos é muito pouco. Mesmo assim, desses 50, se você contar os clássicos, ganhadores clássicos e colocados clássicos, ou seja, os filhos dele que atingiram a esfera nobre, são 13. Isso dá aproximadamente 24%. É um ótimo aproveitamento. Então é um cavalo que precisa de mais chance, precisa de mais oportunidade. Ele tem todas as qualidades necessárias para ser um grande garanhão. Bom, já provou com 13 filhos, sobre 50 e poucos corridos, 55, se não me falha a memória, 13 clássicos. Esse aproveitamento de 24% é muito bom. Ele teve filhos ganhadores de provas de grupo, ele teve uma ganhadora praticamente imbatível em pista de areia mesmo, que foi a Turmalina Charge, e agora ele retoma essa condição de oferecer para o criatório paulista em especial, porque ele vai continuar no estado de São Paulo, novas oportunidades para novas éguas, para um maior número de éguas de diferentes pedigrees, para ele mostrar todo esse potencial que todo mundo sempre enxergou no Plenty of Kicks. Eu repito, pela campanha irreparável, irretocável, pelo bom pedigree, pelo lindo físico dele e também pelos primeiros produtos que se mostraram animais de bons físicos, animais de bons aprumos, animais que hoje nós já podemos afiançar, tiveram campanhas extensas, longevas, mostrando muita sanidade também. Tive a felicidade de ser bicampeão das estatísticas de proprietário aqui no Paraná. Fui campeão nos anos de 2019, na temporada 2019-2020 e agora sagrei meu estúdio Ajata, se sagrou bicampeão das estatísticas de proprietário no ano de 2020-21, na temporada 2021. Um dos principais animais, ou o principal animal que me ajudou a conseguir essa liderança nas estatísticas de proprietário, foi um filho do Plenty of Kicks, que é o Inspetor Fong, um animal que nós adquirimos através de um leilão de criação do Aras Palmeirini, aqui do Paraná também, numa mãe Dr. Fong. Esse é um animal excepcional que nós temos na cocheira, levado em altíssima conta, é o xodó da cocheira, um animal que virou ano hípico agora com 7 anos de idade. Ele tinha apenas uma vitória e agora conosco ele já completou a 14ª vitória. Um animal que já correu provas clássicas, já correu, como dizem os locutores aqui do Paraná, do Turf, é um animal que não escolhe distância, não escolhe raia, não escolhe adversário. Então aí começa também um pouco da minha história com relação ao Plenty of Kicks. A minha admiração por esse garanhão, por esse reprodutor nacional. Cuidado do filho do Plenty of Kicks para um treinador é muito bom, porque ele é fácil de cuidar, não exige muito da pessoa. Você consegue acertar eles, que nem a gente diz aqui, acertar o animal muito fácil. Para um proprietário, eu acho que o proprietário não vai ter decepção nenhuma. Então vai sempre ser um motivo de orgulho de ser dono de um filho do Plenty of Kicks. A nossa opinião, os nossos estudos direcionam para ele como as melhores matrizes, Agnes Gold,
que é da linha do Hello, Redatori, Jeanne Turk, essa linha do Machiavellian. Então, é um novo enfoque para o Plenty of Kicks em relação à metodologia que era aplicada nos seus cruzamentos. Não que aqueles cruzamentos sejam errados, mas a nossa visão é uma visão daqui para frente em como utilizar o Plenty of Kicks. Então, existem linhas que funcionaram com o Plenty of Kicks e justamente são aquelas linhas com essa velocidade que nós buscamos no Agnes Gold, num Redatori, num Jeanne Turk, numa linha de um molengão, por exemplo, que é um Royal Academy. Então é uma nova perspectiva junto ao Plenty of Kicks, na qual nós vamos pensar muito no Sadler's Wells. Ou seja, é trabalhar um pacote de linhas que sejam compatíveis e que já tenham demonstrado no passado, na Europa, né, essas conjunções que funcionam. O turf é um esporte espetacular, o turf tem quase 400 anos de tradição, nasceu na Inglaterra, hoje está esparramado pelo mundo inteiro. É um grande sucesso em todo o mundo, no Brasil infelizmente ainda não é, e todo mundo que vem fica maravilhado com o hipódromo, então a gente tem que trazer mais gente para o hipódromo, a gente tem que fazer com que o turf e essas informações e todo esse charme, esse glamour, essa sofisticação chegue aos ouvidos e aos olhos do grande público para que tenhamos mais turfistas, tenhamos mais proprietários, amanhã ou depois tenhamos mais criadores comprando coberturas do Plenty of Kicks, claro, por que não? Mas o turf precisa ser mais divulgado, as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam ter a informação, por exemplo, que o atleta mais caro do mundo não é o Cristiano Ronaldo e não é o Messi, é o Galileu, um cavalo de corrida que custa 200 milhões de euros. Então, sabe, que tem corridas no mundo que pagam 12 milhões de dólares, em 1 minuto e meio você pode ganhar 12 milhões de dólares. E tem cavalos como o último ganhador do Kentucky Derby que custaram $1.000 e hoje valem 20 milhões. Então tudo isso o turf proporciona, além do espetáculo lindo, além de você ver uma beleza plástica do cavalo correndo na pista, com aquelas fardas coloridas, com os jockeys a 70 km por hora. Isso é um espetáculo realmente maravilhoso, uma emoção que só quem vive, quem viveu, quem já teve um cavalo, pode entender o que eu estou falando. Em relação ao Plenty of Kicks, eu tenho muito a agradecer. Fui bicampeão das estatísticas do turf aqui no Paraná e seus filhos, a sua genética, a transmissão da sua genética, me ajudou muito nessas conquistas. Então eu tenho muito a agradecer e com certeza ele nessa evolução que ele está como garanhão, com certeza eu vou querer no futuro muito breve ter mais animais ainda com as suas características. Consagrado um novo tríplice coroado do turf carioca, Plenty of Kicks. Esta máquina correndo e ganhando a tríplice coroa carioca. Plenty of Kicks, um cavalo diferenciado. Plenty of Kicks foi um cavalo mágico para mim, então eu só posso dizer que ele foi um cavalo bárbaro. O Plenty of Kicks sempre foi um potro excepcional. Sempre me deu tudo. Então eu sou muito grato a ele. É mais uma vitória para Jorge Ricardo, Júlio César Sampaio. Aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Plenty of Kicks. A ponta Plenty of Kicks mantém pequena vantagem. O Poker Face investe por fora. Sem sucesso, cruza a faixa final. Plenty of Kicks vai ser tríplice coroado também. Fugiu 2 e 3 e 4 corpos. Cruza a faixa final. É essa história da uma relação do criador com a sua cria.